49 minutinhos, chegando aqui uma mensagem internacional. O Lei, lá de Utah, nos Estados Unidos, ele tá mandando aqui: o que o Tite tem feito com alguns jogadores é equivalente a convocar o melhor atacante da liga de voleibol e pedir para ele ser levantador. O Pio está com toda a razão e isso faz nos pensar se o Tite não está fazendo besteira e vai ser mais uma Copa que só vamos participar. Um abraço pra você aí, Lei. Obrigado pela mensagem, direto do Utah, lá nos Estados Unidos. Bacana. É, o que a gente tem falado aqui, tá aí todo mundo praticamente a mesma opinião, não é? Quem tá mandando também aqui, o José Osório Carneiro, ele manda aqui: técnico sábio, jogador sábio. Não dão entrevista antes do jogo. Está provado pela psicologia que isto atrapalha a produtividade. Dizer o que vai espalhar as energias. Pelé era ruim de entrevista, nunca prometeu um gol a ninguém. Jornalistas deveriam respeitar o louco e calar a boca. O que é isso aqui, ô José Osório? Coração a gente tá aqui pra trabalhar, tá coração peludo aí, rapaz. Você tá trabalhando aqui. Eu não sou, Cabelo, até desculpa te cortar. Sim. Eu não sou contra. Agora mudou tudo, né? O jornalista não pode comparecer. Mas eu não recrimino o treinador que opta pelo treino fechado. É claro que pra nós atrapalha. O cara que é repórter, ele precisa entregar matéria, seja televisão, jornal ou rádio. Mas é o local de trabalho lá. Lá o treinador vai poder xingar o cara, vai falar o palavrão dele. Eu acho bacana. Agora, com todo respeito ao Guarani, o que o Guarani fez agora, aí não, né? Esconder resultado. Esse é o tipo de mistério desnecessário. Também acho. Muito bem, vamos falar do jogo de hoje, então. Aliás, só para fechar aqui, o José Osório, né? José Osório Carneiro, aqui de Campinas. O José Osório, na época do Pelé, os repórteres ficavam na beirada do campo entrevistando os jogadores antes de começar a partida e quase todos davam entrevista, só pra gente recordar. Vamos aqui agora, bota o hino do São Paulo, o hino do Tricolor aí, rapidamente. Vamos ouvir o Rogério Ceni, porque ele falou que gostou das contratações, mas ele quer mais. Fala aí, Ceni. Eu acho que os nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nicão, Alisson, Jandrei, Patrick e o último, e o Rafinha, que foi o primeiro a chegar. Todos jogadores já experimentados, jogadores que já demonstraram capacidade nos clubes aonde jogaram. Sem dúvida, nesse sentido, a gente se sente melhor, com mais opções do que no ano passado. Alguns setores ainda nós precisamos de reforços, mas vejam bem que esses jogadores chegaram dentro de situações onde contratos estavam terminados, porque, como nós já sabemos, o clube atravessa um momento delicado na parte financeira para trazer jogadores, contratar jogadores. São jogadores em fim de vínculo de contrato e que devem ajudar bastante a gente. Foram boas contratações. Para brigar mais alto, nós precisamos de mais, e eu tenho certeza que a direção está tentando, de todas as maneiras, conseguir recursos para que a gente obtenha algumas peças a mais no decorrer do ano. Falando do São Paulo nesta nova temporada, já bota o hino do Bugrão aí, porque a gente já vai falar do Guarani, que é o adversário do São Paulo. Na verdade, o São Paulo é o adversário do Guarani, porque o jogo é no Brinco de Ouro. Isso. E nós estaremos lá daqui a pouquinho, não é, Rafa Pio? Você não, você vai estar aqui no estúdio. Eu vou estar aqui no estúdio. Aliás, respondendo até pro Amaro Mas com o coração no brinco, com tudo. Exatamente. Eu estarei aqui apenas de corpo. Você vai ficar o tempo todo na tela hoje, por isso que você penteou o cabelo desse jeito. Mas de coração estarei no brincão. Ó, até rimou. Que lindo, da música, hein, Pio? Da música. E aí, até respondendo. Assim, coisa linda. Pro Amaro Fernandes, ele perguntou aqui, ó: o Pio vai ancorar hoje à noite? Ele estava no programa das 6 da manhã hoje. Vai dormir durante o jogo. Ô, Amaro, dependendo do que for o primeiro tempo, não sei não, hein? Deixa eu só contar rapidinho a história, porque o Edilson tá dizendo aqui que ele lembra. Ele tá aqui, ó: Pio, me lembro desse episódio das formigas. Edilson Silva de Hortolândia. PS, quero conhecer vocês pessoalmente. Quando tudo isso acabar da pandemia, pode ser, mas não tenha dúvida, Edilson. Você vai ser nosso convidado. Teve um jogo no Brinco e eu tava lá tranquilinho, atrás do gol, reportando a partida e tal. E de repente começou um incômodo assim na minha perna e tal. E quando eu acho que foi o Zusa, o fiscal da federação, ele deu um grito lá: ô Pio! Que eu olhei, Cabela, até o joelho, minha perna tava preta e meu pé tava dentro do formigueiro. Meu assim, Deus. enterrado. E não era um formigueiro, era um negócio enorme.
meu pé afundado e as formigas estavam pretas, até o joelho, assim, de formiga. Corri pra ambulância, e aí o pessoal ergueu minha calça, e aí a perna saiu branca de Fenergan. O pessoal passou um Fenergan na minha perna lá pra parar aquela coceiraiada toda. E de dentro da ambulância eu fiquei reportando, inclusive, porque acontecia o lance, me chamavam e eu reportava de dentro da ambulância. Beleza, e aí saí de lá de calça jeans em uma perna e com a outra erguida assim, a perna branquinha de Fenergan. Que coisa. Mas fiquei lá. Pois é. Na Bom. transmissão. Mas hoje não vai ter formigueiro. Não vai, até porque eu não vou estar lá. É. Então, Léo Aliás- Toninho, aliás, cuidado, Léo, É, com o formigueiro. Léo vai estar lá, mas também não pode estar no gramado. Não né? pode Nós ter, não podemos exato, entrar no gramado. não tem A gente como. vai estar na cabine, mas no brinco. E já arrancaram lá o formigueiro também, já reformaram. Agora o brinco ali. tá... Tá bonito. Agora, brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, esse era um período complicado do Guarani, né? O brinco tava feio, Tava mal feio. cuidado, gramado ruim. Ali atrás, né, cara? Atrás dos É. gols, a grama ficava alta e às vezes vinha Agora quase tá que no mal. joelho mesmo. Poxa, assim. aquele jogo contra o Goiás, não, contra o Avaí, que tava um sol, tava bonito, gramado lindo. O Edilson Alves mandou aqui um monte de formiguinha aqui no WhatsApp. Aquela história que o que vem de baixo não te atinge. Olha só, o Emerson Santana. Nesse caso, atinge muito. Mas falando do Guarani, estreia daqui a pouquinho no Brinco de Ouro, às 9h30 da noite. E a gente falava na manchete, nos destaques, sobre a possibilidade do Guarani ter apenas 3 titulares que vão estrear. Ou seja, mantendo realmente a base, né, Cabelo? Então, já trazendo a provável escalação do Guarani para a gente fazer esse comparativo. Maurício Kozlinski no gol, seria a primeira das estreias. Aí Diogo Matheus na lateral direita, já estava. Ronaldo Alves, o zagueiro central, já estava. Hernando, aí seria a segunda das estreias, o quarto zagueiro. Eliel na lateral esquerda, já estava. Bruno Silva e Índio, os 2 volantes, que também já estavam. E o Giovanni Augusto, que é o meia, a terceira das estreias. Aí por que eu tô falando de a possibilidade de 3 estreias? Porque o Daniel Paulista pode jogar com o Eduardo Persson no meio campo, que aí o Guarani teria 3 volantes, com o Giovanni Augusto sendo o meia. Aí ele jogaria no 4-4-2. Mas se isso não acontecer, aí o Iago vai ser o titular. O Guarani jogaria no 4-3-3 que vinha atuando o ano passado. E aí seriam 4 novidades na equipe titular. Eu acredito particularmente nessa formação do Iago da Silva começando ali pela ponta na direita, Guarani tendo 2 volantes, mais o Giovanni Augusto e esses 3 atacantes. Indo com a escalação que eu imagino, Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Hernando e Eliel, Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e o Lucão do Break ali na frente. E o Daniel Paulista, ainda durante a pré-temporada lá na cidade de Sorocaba, ele falou sobre esse período antes da estreia do Guarani. E vamos fazer de tudo para que quinta-feira possamos fazer uma boa apresentação, uma apresentação digna, já valendo, né, para procurar fazer dentro de casa um resultado positivo, é o que vai nos interessar. A gente ainda num momento de construção, momento de ganho, momento de evolução, mas que o quanto antes a gente precisa começar a apresentar situações positivas, porque o campeonato não vai parar e é um jogo a cada 3 dias e a gente tem que estar preparado para isso. Esse é o Daniel Paulista, o treinador do Guarani, analisando aí essa estreia e ainda, né, também o fim ali da pré-temporada lá na cidade de Sorocaba. Guarani que disponibilizou ao torcedor 12 mil ingressos, pouco mais de 12 mil a carga. Só lembrando alguns protocolos aqui, Cabela, para quem vai para o Brinco de Ouro, não esquecer de levar a carteirinha de vacinação. Pode ser no celular, pode ser a foto, mas não entra no brinco se não tiver a carteirinha de vacinação para quem tem as 2 doses. Para quem só tem uma dose ou não tomou vacina, precisa apresentar o teste PCR ou então de antígenos. Isso. Com 48 horas. Eu tomei a terceira dose hoje. Você tomou a terceira hoje? Tomei Que hoje. maravilha. Espero que não dê reação à noite. Vai começar a ficar leito na hora É, mas de pra fevereiro, narrar. né? Mas